Olá, bom dia para você. Começa agora mais uma edição do programa 5watt, telejornal de negócios do Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região. Vamos aos destaques de hoje. Lojas Container surpreende no estilo e começam a ganhar espaço na região. Família de Pindamonhangaba transforma carrinho em food trucks de pipocas gourmet. Empresária de São Bento do Sapucaí investe no cultivo dos cogumelos shimeji e shiitake. Em Santo Antônio do Pinhal, o que seria somente uma homenagem a uma tribo indígena, virou uma cerveja artesanal. Já em Paraibuna, a produção da linguiça calabresa ganhou o país e abastece as principais redes de supermercados. Escolher um ponto comercial, encontrar um imóvel adequado, reformar o espaço e ainda custear o valor do aluguel. Não é fácil começar um negócio do zero ou mesmo expandi-lo, mas uma opção vem tornando tudo isso pelo menos 30% mais barato. Estamos falando das lojas containers que começam a ganhar espaço aqui no interior. E além de chamar a atenção dos clientes, elas têm uma outra vantagem: a mobilidade. Olhando assim para este bar, fica até difícil imaginar que antes se tratava de um container marítimo. São 30 metros quadrados, com balcões, geladeiras e até uma cozinha. No mesmo espaço fica este outro container, um pouco menor, com revestimento acústico, usado como palco para as bandas. Ricardo é o proprietário do bar. Ele afirma que o conceito ecológico e a mobilidade foram determinantes no momento de montar o negócio. O primeiro pensamento foi um pensamento sustentável, né? Visando que hoje uma construção em container, basicamente 60% de água é economizado em toda a obra. Então isso a gente já ganha uma vantagem nisso aí. E também a importância de ele ser um itinerante. Eu consigo transportar esse container para outros lugares e isso a gente consegue ter uma vantagem muito grande. O Green Container Bar tem capacidade para até 300 pessoas e alia arte, música, gastronomia e sustentabilidade. Querendo ou não, seria como se fosse um carrinho de lanche, né? Um pouquinho maior que a gente consegue transportar, né? Não tem rodinhas, mas a gente consegue transportar. Então a gente ganha espaço com isso e todo um diferencial que é um retângulo metálico que a gente consegue trabalhar muito bem e está fazendo diferença aí em Taubaté. Com um custo em torno de 60% menor do que as construções em alvenaria, os containers ganharam uma sobrevida sustentável e estilosa. Muito comum no mercado americano e europeu, esse tipo de aplicação se destaca pela facilidade de deslocamento e de expansão do projeto, e já se tornou uma prática consolidada devido às grandes possibilidades de uso. Djalma é gerente comercial da Aratu Containers, uma empresa de Taubaté que transforma estes grandalhões que já não servem mais para transporte em escritórios, lanchonetes, barbearias e diversos outros tipos de empreendimento de acordo com a criatividade do cliente. O pessoal tá pegando o container, abraçando a ideia de ter um container em vez de fazer a construção civil. Isso vem crescendo, tá uma demanda bem legal. Principalmente na área da casa container, lanchonete, escritórios. Então o pessoal está adequando a essa ideia do container. Os projetos são montados no computador e depois de aprovados pelos clientes, são colocados em prática. O valor de cada container pronto depende muito. Em média, um escritório, por exemplo, tem o custo de R$18 mil. Já os mais sofisticados giram em torno de R$40 mil. O tempo para as adequações e reformas é rápido, em torno de 15 a 20 dias. Pode pegar o container para fazer qualquer projeto, desde o projeto mais simples, que seria um escritório para atender alguma demanda, laboratório, consultório médico, lanchonetes, já fizemos um projeto também de cervejaria, fast food, então
qualquer projeto você pode ser feito num container. Não tem uma regra específica. O cliente só se preocupa com as instalações hidráulicas e elétricas externas. Rosana é proprietária da loja Pé de Meias. Em novembro do ano passado, ela precisou mudar de ponto e em menos de 2 horas, sua loja já estava instalada na nova localização, sem precisar tirar uma mercadoria do lugar. É engraçada a reação das pessoas. As pessoas entram na loja, veem que é a mesma loja que elas já entraram uma vez, mas que aqui elas nunca tinham vindo. E me perguntam assim, essa loja era em outro lugar? Tem uma outra loja dessa aqui, né? Então elas ficam um pouco confusas, porque a loja é a mesma. Está tudo no mesmo lugar que estava. O que aconteceu foi que eu mudei de endereço. Então, e quando eu mudei de endereço, eu não perdi minhas instalações, eu não perdi nenhum tipo de investimento que eu tenha feito dentro do container anteriormente. Uma família de Pindamonhangaba viu seu negócio crescer rapidamente depois de transformar um produto popular em um food truck de pipoca gourmet. Em pouco mais de um ano, as vendas aumentaram 40%. No cardápio, são 17 combinações de sabores. Tem pipoca salgada com cheddar e catupiry, doce com chocolate, leite condensado e morango, com Nutella. E que tal essa? Caramelizada com confetes. A pipoca é a fonte de renda da família de Dona Alzira há mais de 20 anos. Mas foi o filho, Wesley, que resolveu turbinar o negócio. Montar um food truck propriamente só com a pipoca simples do dia a dia não ia ser atrativo, então veio as ideias de montar vários sabores de pipoca. Depois que o food truck começou a funcionar, as vendas de pipoca aumentaram 40%. Atualmente, Dona Alzira utiliza por dia só para as pipocas salgadas 12 quilos de milho e 22 quilos de queijo. Pipoca, na verdade, combina com tudo. Tudo que é alimento, o povo gosta. Então a gente inventa, dava para o povo experimentar. Quem gostava, vamos fazer essa. Aqui, o prato principal, ou melhor, o saquinho que mais vende é esse. O tamanho do queijo surpreende e foi daí que surgiu o nome da empresa, Pipoca do Queijão. Quando meu marido fez essa invenção, ele colocava uns 2, 3 pedacinhos de queijo grande. E o freguês vinha e falava, tio, dá aquele pedaço, dá aquele pedaço. Aí eu peguei e falei, o povo gosta de queijo, então vamos trabalhar em cima do queijo. Aí inventamos a Pipoca do Queijão. Onde o food truck fica estacionado é o mesmo do antigo carrinho. A maioria das combinações são sugeridas pelos próprios clientes. Ele chega e fala, faz essa, faz aquela. E a gente foi fazendo, experimentando. Deu certo, graças a Deus, está aí. Vamos ver, a gente tem a intenção de melhorar mais, inventar novas pipocas. Diariamente são vendidos pelo menos 200 saquinhos ou sacões desses aí. Os que levam ingredientes mais líquidos são colocados nesses potes de 750 ml. Era um meio de arrancar fazer um dinheiro, né? Só que nós acabamos profissionalizando isso, entendeu? Hoje era uma fonte pequena de renda, é a fonte principal nossa, da nossa família. Conseguimos trazer algumas pessoas para trabalhar com a gente, tudo de família, podemos ajudar outras pessoas. As filas para comprar as pipocas são constantes. O valor médio dos produtos é de R$ 8. Eu achei uma ideia muito inovadora, porque você transforma um produto básico, que é a pipoca, que está no consumo diário do brasileiro, e traz um aspecto diferencial para ela, que é a gourmetização. E eu achei interessante esse processo e vim experimentar agora. E o que você achou? Tô achando interessantíssimo, tanto que eu agora falei com a dona aqui do processo, falei para ela se ela podia fazer com alguns ingredientes específicos, ela falou que poderia, então acho muito interessante essa aproximação com o consumidor. A seguir, você vai conhecer como funciona a produção de uma cerveja artesanal de Santo Antônio do Pinhal. O programa 5 Watt volta já.
Quem quer se preparar para o mercado de trabalho, se matricula no Senac Taubaté. Inscrições abertas para os cursos livres e técnicos nas mais diferentes áreas. Contamos com professores qualificados e uma completa infraestrutura. Fazendo o Senac, você faz mais que estudar. Aumenta suas chances de sair empregado porque aprende na prática. Faça mais. Faça Senac. Acesse nosso site ou ligue 12 2125 6099. Senac. Aprendizado e conhecimento para sempre. Empresário, você conhece o Sincovat? Sabia que podemos te ajudar a enxugar despesas e fazer seu negócio lucrar mais? É isso mesmo. O Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região tem ferramentas que podem melhorar o caixa da sua empresa e fazê-la mais lucrativa. Venha nos visitar e conferir os benefícios que podemos lhe oferecer. Sincovat, somos o braço forte do comércio. História, matemática, química. Falando assim, você logo imagina numa sala de aula, não é mesmo? Mas a reportagem que você vai ver agora é sobre uma cervejaria artesanal de Santo Antônio do Pinhal que utiliza todos esses conhecimentos para desenvolver um produto que vem conquistando os fãs da cerveja gourmet. Para resgatar a memória dos índios da tribo Puri, que antigamente habitavam a Serra da Mantiqueira, os amigos e sócios Douglas e Ricardo resolveram investir em um produto que levasse esse conceito aliado a um sabor característico. A Vila Puri surgiu de um resgate da memória da tribo dos Puris que habitavam a Serra da Mantiqueira, e aí, em homenagem a eles, nós criamos a Vila Puri. Foi aí que começou a história da cerveja artesanal que leva o nome da tribo e logo perceberam que a bebida poderia ser bem mais do que só uma diversão ou homenagem. A brincadeira foi crescendo, né? Eu já juntei com outros amigos também, começaram a produzir, começaram a elogiar nossas cervejas e a gente deu um passo para essa cervejaria que você está conhecendo agora. Hoje são 6 tipos de cerveja e algumas recebem ingredientes que vêm praticamente do quintal da vila. Na verdade, sempre buscando e valorizando o produto local, nós temos parceiros que produzem framboesa e amora orgânica, que são as que utilizamos na cerveja, e também o limão siciliano orgânico, e também tem o cacau também, que é orgânico, que utilizamos nas cervejas, né? E apenas gostar de cerveja não é suficiente para fazer um produto de qualidade. São combinações matemáticas e muita química que garante que as receitas saiam com a identidade desejada. Tem que gostar muito de números, tem que gostar muito de química, né? Tem que seguir bastante os métodos, os critérios, então é muito baseado em temperatura e tempo, principalmente no processo de braçagem. E depois na fermentação tem a quantidade de fermento, o tipo de fermento, a temperatura de fermentação, as variáveis são infinitas, eu acho assim. O processo começa aqui. Para essa receita são 11 quilos de malte que são moídos no triturador. Toda a engenharia dos equipamentos foi desenvolvida pelos próprios cervejeiros. E haja planejamento, viu? Olha só essas anotações. Para cada tipo de cerveja são combinações de números diferentes. Fatores como temperatura, quantidade de lúpulos, tempo de fervura e ingredientes secundários ajudam a identificar a corpagem, aromas e cores diferentes em cada receita. Nossa produção é pequena, a gente produz em panelas, né? Então as variáveis são enormes. Então para a gente conseguir repetir essa cerveja que ficou boa, né, ao longo do tempo e manter a qualidade nos comércios, esse é o grande desafio. Com o malte triturado, é hora de colocá-lo na água entre 55 e 60 graus para iniciar o processo de braçagem, que pode levar até 8 horas para ser finalizada. Depois, o líquido recebe o chamado descanso proteico, o que leva em média 15 minutos. Isso define, por exemplo, a textura da espuma. São 7 dias na maturação, mais 4 dias recebendo carbono para gaseificar. É número que não acaba mais. Todas essas etapas juntas somam 25 dias até que sejam dispostas nessas garrafinhas de 300 ml. O teor alcoólico é de 6%. Apesar do pouco tempo, a cervejaria já tem um ritmo intenso, levando em conta o processo artesanal. Aqui, a produção já chega a 800 litros por mês. E a gente já hoje está com garrafa nos comércios, nos empórios, nos restaurantes, os principais restaurantes da cidade já tem uma cerveja à venda. E a gente quer ampliar isso para vender no Brasil todo em breve.
Em São Bento do Sapucaí, uma empresária decidiu investir no cultivo dos cogumelos shimeji e shiitake. São cerca de 4 toneladas por mês que abastece principalmente a capital paulista. Quem vê esses pequenos e delicados cogumelos não imagina que o trabalho é grande para que ele chegue com qualidade na mesa do consumidor. Há 2 anos, Célia resolveu se mudar para São Bento do Sapucaí para investir na sua principal fonte de renda. O clima frio, que para a maioria é atrativo turístico, aqui é tratado como um fator que influencia e muito na produção. Consideramos o que para chegar no cogumelo? A temperatura mais fresca, né? A altitude, a umidade que tem aqui, isso ajuda bastante. Aí começamos a fazer os investimentos das construções todas. Ficamos aí mais ou menos uns 3 anos em construção e de 2 anos para cá, efetivamente, a gente começou a cultivar. Aqui são produzidos os cogumelos shimeji e shiitake. O composto para o desenvolvimento do shimeji é produzido na própria fazenda. A matéria-prima é uma combinação de capim-elefante, bagaço de cana e braquiária. Após misturada, é levada para essa estufa, onde permanece por 5 dias. Lá dentro, é importante que a temperatura chegue entre 50 e 60 graus, para que não haja contaminação do produto. Depois que o composto sai da estufa, ele é misturado com as sementes e são armazenados dentro desses sacos e transferidos de salas. São 90 dias até que esteja maturado o suficiente para a colheita, o que resulta em 2,5 toneladas por mês. Para cada ciclo de desenvolvimento dos cogumelos, o ambiente precisa ser modificado. Fatores como temperatura e iluminação, por exemplo, podem interferir diretamente na qualidade do produto final. O cogumelo é um fungo, né? Um fungo, então ele reage a qualquer diferença de ambiente. É muito importante ter o ambiente correto para ele. É ele que vai entender isso. Então, a gente chega todo dia de manhã e depois, mais uma vez, a gente mede temperatura, a gente mede a umidade, a gente mede o CO2, a gente mede a circulação de ar que tem, porque tudo isso vai interferir no desenvolvimento dele. Já os cogumelos shiitakes exigem outros tipos de cuidados. Enquanto o shimeji precisa de um lugar quente, seco e escuro, os shiitakes precisam de ventilação, ar frio e umidade para se desenvolverem. O processo, nesse caso, é um pouco diferente. Como são fungos de madeira, nessa sala são colocados os blocos de serragem prensada dentro desse saquinho plástico e um pouco de água. Aqui, eles permanecem por 4 meses até que estejam com uma casca mais resistente e comecem a dar indícios de brotos na superfície, mas ainda permanecem vedados. Quando chegam nesse estágio, são transferidos para essa outra sala, ainda com as mesmas condições da primeira, para que cresçam mais e estejam prontos para a colheita. Independente do cogumelo, tem que ter essa ideia. Durante o desenvolvimento da semente dele, ele precisa de uma temperatura mais quente, um pouquinho, um pouco mais abafado, pouca iluminação. Quando ele vai brotar efetivamente, a gente muda esse ambiente para iluminação, temperatura mais fresca, um CO2 mais baixo, para que ele possa nascer. Depois, tudo que é colhido vem para o setor de embalagem, onde recebem etiquetas e a tabela nutricional. E tudo que sai daqui abastece restaurantes e clientes que não abrem mão de incrementar a receita com o sabor dos cogumelos artesanais. A gente faz a distribuição para alguns restaurantes, mas hoje a gente está com foco mais em entregar para distribuidores. Porque para atender o cliente a gente tem que ter uma frequência assim, muito certinha. E o cogumelo, ele é complicado, às vezes ele nasce muito, às vezes ele nasce pouco. Então, até que a gente consiga estabilizar a nossa produção, a gente atende alguns restaurantes e atende distribuidores. O Sincovat e a Federação do Comércio do Estado de São Paulo vão trazer para Taubaté o evento Novas Estratégias, Grandes Resultados, com o palestrante Valdez Ludwig. Alexandre, o evento vai acontecer no dia 26 de outubro, no auditório do SEDES, em Taubaté, e deve reunir 1.350 pessoas.
A palestra show Novas Estratégias, Grandes Resultados é uma outra perspectiva a respeito da gestão de negócios. Formado em Psicologia pela Universidade de Brasília e em Artes Cênicas pela Fundação Brasileira de Teatro, Ludwig trará a Taubaté um verdadeiro espetáculo, com bom humor e incentivo para colocar as ideias inovadoras em prática, traçando novas rotas para o rumo da sua empresa. Mais de 800 mil pessoas já assistiram ao vivo suas apresentações em quase 2.000 eventos espalhados pelo país. Gente, o Uber não tem frota, o Uber não tem um carro sequer, o Uber não tem nada. Vale mais que a Petrobras. É ou não é o mundo do espírito? É o que está valendo, é outra coisa, a vida avança, velho. Os primeiros 300 convites terão preços especiais. Mais informações pelo telefone 3632-6570. Hoje no Espaço Jurídico vamos falar sobre a influência da reforma trabalhista na nova Convenção Coletiva de Trabalho. Doutor Reinaldo, como vai ficar a nova convenção? Olha, Alexandre, a mudança ela é grande, ela é profunda, mas eu gostaria de destacar a questão de que a partir de agora, da vigência da nova CLT, da nova legislação do trabalho, o acordado ou convencionado vai se sobrepor ao legislado. Então, a importância agora da Convenção Coletiva de Trabalho, ou seja, dará mais responsabilidades às partes, tanto ao empregador quanto ao empregado nas negociações, mas fará com que essas negociações sejam mais profundas, melhorem a relação de trabalho, criem mecanismos que atendam ao interesse do empresário de cada região, coisa que antes não era possível. Então, eu entendo que essa reforma ela veio para modernizar as relações de trabalho, possibilitar contratações de forma intermitente, como está previsto lá, o trabalho à distância, o parcelamento das férias, o banco de horas agora consagrado na própria legislação do trabalho. Então, Alexandre, ela veio realmente para mudar as relações e nós esperamos que seja para melhor, para dar mais agilidades. E, ao contrário do que tem muitos afirmos, ela não tira direitos, ela moderniza as relações, a forma de definir as relações de trabalho, dando mais responsabilidades para os sindicatos, tanto para os empregados na hora de contratar ou definir a forma de contratação. Essa é a nossa expectativa. Em instantes, frigorífico de Paraibuna produz mais de 30 toneladas de linguiça calabresa por mês e abastece as principais redes de supermercados do país. Não saia daí, nós voltamos já. Você, estudante, está em busca de oportunidade no mercado de trabalho? Empresário ou profissional liberal está procurando um talento para a sua equipe? A oportunidade pode estar na centralestágio.com do Sincovat. Buscamos vagas para os estudantes, procurando dar todas as orientações e comodidade para as empresas. centralestágio.com. Faça seu cadastro em nosso site. Mais informações pelos telefones 3631-2529 ou 3011-0842. Quem quer se preparar para o mercado de trabalho, se matricula no Senac Taubaté. Inscrições abertas para os cursos livres e técnicos nas mais diferentes áreas. Contamos com professores qualificados e uma completa infraestrutura. Fazendo o Senac, você faz mais que estudar. Aumenta suas chances de sair empregado porque aprende na prática. Faça mais. Faça Senac. Acesse nosso site ou ligue 12 2125 6099. Senac. Aprendizado e conhecimento para sempre. Um empresário de Paraibuna decidiu abater os porcos da fazenda onde morava para fazer linguiças e vender na rodovia dos Tamoios. O negócio deu tão certo e a qualidade do produto foi tão bem aceita que hoje ele produz 30 toneladas de calabresa e abastece as principais redes de supermercados do país. É difícil resistir ao cheiro e ao sabor de um lanche como esse. Aqui, a calabresa é produzida no próprio frigorífico da fazenda. Hoje, são cerca de 30 toneladas de linguiça por mês, que começou de forma bem artesanal. A gente começou fazendo umas linguiças para a estrada, para Tamoios, porque a gente criava porcos antigamente e difícil de só criar e vender para os frigoríficos e tal. A gente quis ver como que seria
fazer o processo de aproveitamento dos porcos. Hoje, a carne de porco vem de fora e assim que recebida é selecionada e limpa manualmente antes de ser moída. Nesta outra máquina é feita a mistura da carne com os temperos. É nessa hora que o sabor de cada produto é definido. No total, são mais de 30 tipos. Cada processo da produção é inspecionado e segue os rigorosos padrões do Ministério da Agricultura, que mantém um agente dentro do frigorífico. O principal é a procedência do produto, né? A responsabilidade maior nossa é saber de onde vem esse produto e acompanhar a elaboração de tudo aqui dentro. Depois de temperadas, as linguiças são embutidas. As frescas estão prontas para serem comercializadas. Já para as calabresas curadas, ainda existe mais uma etapa. Elas são colocadas nessa estufa a 55 graus durante 2 dias. A temperatura dessas câmeras é controlada pela caldeira que fica do lado externo da fábrica. Depois, estão prontas para serem embaladas. A gente quer fazer um produto mais elaborado, com mais qualidade, na seleção da carne, na seleção dos temperos, as formulações. Fica um negócio com menos quantidade, mas de um produto mais bem elaborado. A linguiça que sai aqui de Paraibuna é distribuída para as principais redes de supermercados em vários estados brasileiros, inclusive em lugares tradicionais como o Mercadão de São Paulo. E se o cliente preferir, ele pode provar os produtos direto na própria loja da fábrica. O frigorífico já está produzindo há 25 anos, mas há 2 anos e meio, Ronaldo decidiu abrir uma loja para o consumidor final experimentar o produto. O pessoal vem com uma felicidade, a gente acaba pegando até amizade com o pessoal que vem. Ganhando apreciadores do produto, né? Isso é muito legal, isso é gratificante demais. Além do cheiro e do sabor da calabresa, o cenário também conquista os clientes. Com a database do comércio em 1º de setembro, é dado início à campanha salarial dos comerciários. É a atribuição dos sindicatos, patronal e dos empregados a construção de uma nova convenção coletiva de trabalho. Nela constam os direitos e deveres dos empregados e empregadores, bem como os pisos salariais do comércio. E também as cláusulas por adesão, como o trabalho nos feriados e datas especiais, o repis, banco de horas e muitas outras informações de suma importância para o bom funcionamento do seu negócio. Já estamos conversando, mas como todo ano, a pauta de reivindicações dos sindicatos empregados é imensa. Mas como sempre, vamos buscar o equilíbrio, tentando preservar o emprego, que neste 2º semestre deve melhorar no nosso setor. Vem aí o final de ano e a expectativa é de vendas melhores com a entrada da nova estação, o Dia das Crianças e o Natal. Para ajudar você a ter novas ideias, o Sincovat vai realizar em outubro o evento Novas Estratégias, Grandes Resultados. Participe! Nesses encontros sempre aprendemos algo novo e importante que pode fazer a diferença no dia a dia de nossa empresa. E o programa de hoje termina aqui. Todas essas e outras reportagens estão disponíveis no nosso canal de vídeos no YouTube. Confira também nosso boletim de notícias semanal com as principais informações do comércio da região em nossa página no Facebook. Nos vemos na próxima edição. Até lá e um ótimo final de semana para você.